A narrativa da Torre de Babel, em Gênesis 11, marca um momento decisivo na história da humanidade depois do dilúvio. Movidos pelo desejo de permanecer unidos e alcançar grandeza, os homens planejaram construir uma cidade imponente e uma torre que chegasse até o céu. À primeira impressão, parecia um símbolo de cooperação e avanço, mas o verdadeiro propósito era outro: conquistar glória para si mesmos. Em vez de exaltar o nome de Deus, queriam engrandecer o próprio nome, buscando segurança e reconhecimento fora da vontade do Criador. Quantas vezes nós também tentamos construir nossas torres, confiando apenas em nossa força, sem incluir Deus em nossos planos? Desde o Éden, a orientação divina era clara: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Ainda assim, o povo escolheu permanecer reunido em um só lugar, desobedecendo ao plano de expansão estabelecido pelo Criador. Esse ato revelou não apenas teimosia, mas também um desejo de independência espiritual, uma tentativa de substituir a confiança em Deus pela autossuficiência humana. E, curiosamente, esse mesmo impulso continua presente em nós hoje, quando insistimos em controlar tudo e resistimos a viver pela fé. Historicamente, acredita-se que a torre tenha sido erguida na antiga Suméria, região que corresponde ao atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Naquele território eram comuns grandes construções escalonadas conhecidas como zigurates, templos dedicados a divindades pagãs. Essas estruturas simbolizavam o desejo do homem de se aproximar do divino, uma poderosa metáfora para o orgulho humano que tenta alcançar o céu com as próprias mãos, esquecendo-se de que a verdadeira elevação vem da obediência e da humildade diante de Deus. O problema, portanto, não era o progresso ou o desejo de inovação, mas a glória própria. Quando a ambição supera o propósito, até o melhor projeto se torna perigoso. Eles buscavam se afirmar diante do mundo, mas esqueceram que o verdadeiro sucesso vem de estar alinhado com o coração de Deus. A torre era imponente por fora, mas espiritualmente vazia. Era um monumento à desobediência a Deus. A Torre de Babel é um lembrete atemporal de que nenhuma construção feita fora da vontade divina permanece de pé. A humanidade tentou edificar o próprio nome, mas Deus sempre eleva aqueles que preferem obedecer em vez de se exaltar. O contraste entre o orgulho de Babel e a humildade de Abraão, que surgiria logo depois, mostra que o caminho da grandeza verdadeira passa pela rendição. Um dos detalhes mais fascinantes da Torre de Babel, em Gênesis 11, é o avanço tecnológico da época. O texto menciona que os homens disseram: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." Essa simples frase revela uma inovação impressionante. A queima dos tijolos tornava o material mais resistente e durável, substituindo as pedras e a argamassa usadas até então. Era um símbolo de progresso, criatividade e domínio sobre os recursos naturais, mas também de orgulho humano. Os zigurates sumérios que inspiraram a torre eram construídos com milhões de tijolos queimados. Um dos mais famosos, o de Ur, media cerca de 30 metros de altura e levava anos para ser concluído. Cada camada simbolizava uma tentativa de se aproximar dos deuses, um esforço humano para subir aos céus. Babel, portanto, não foi apenas um projeto arquitetônico, foi o primeiro grande experimento espiritual da humanidade em desafiar o Criador. A motivação por trás dessa obra revela uma centralização de poder, uma oligarquia espiritual onde poucos lideravam e muitos apenas obedeciam. Era a semente da dominação. Aqueles que dominavam o conhecimento e os recursos controlavam o destino dos demais. Essa mentalidade permanece viva até hoje, quando líderes e instituições concentram poder em nome do progresso, esquecendo que o verdadeiro crescimento é coletivo e não individual. O problema não está em inovar, mas em quem ocupa o trono do coração.
A tecnologia, o talento e o sucesso são bênçãos quando usados conforme a vontade divina, mas se tornam armadilhas quando viram ferramentas de rebeldia espiritual. Deus não é contra o tijolo, mas contra o motivo pelo qual ele é erguido. O homem de Babel queria alcançar o céu. Deus queria alcançar o homem. E é justamente aí que começa o próximo capítulo dessa história, o nascimento do monopólio do poder. A Torre de Babel não foi apenas um projeto de engenharia, mas uma tentativa de construir o primeiro monopólio espiritual da história. Quando o povo decidiu construir uma cidade e centralizar tudo em um único lugar, estava nascendo a ideia de poder concentrado, onde poucos mandam e muitos obedecem. Assim como em certos impérios e corporações modernas, a centralização do poder pode parecer eficiente, mas sempre cobra um preço alto: a liberdade. O termo Babilu, em sumério, significava Portal dos Deuses, um nome que expressava o desejo humano de dominar o mundo espiritual e controlar o divino. Mas o autor de Gênesis 11, com genialidade e um toque de ironia divina, transformou Babilu em Bavel, que em hebraico quer dizer confusão, ou seja, aquilo que o homem quis erguer como símbolo de glória, Deus converteu em símbolo de fracasso. A civilização suméria era avançada, rica em cultura, comércio e escrita, mas em meio a tanto progresso, perdeu o senso do sagrado. Babel virou o reflexo da Babilônia antiga, o império que mais tarde seria conhecido por sua idolatria e arrogância. O mesmo espírito de dominação que começou ali continuou ecoando ao longo da história. Reis, governos e instituições repetindo o mesmo erro: querer o controle e a dominação sobre os outros em vez de servir. No mundo dos negócios, existe uma analogia interessante. Quanto mais empresas dividem o mercado, melhor é para o consumidor. Mas quando apenas uma controla tudo, nasce o monopólio, e o resultado é exploração, desigualdade e estagnação. Babel era exatamente isso, um monopólio do poder humano. Poucos decidiam por todos. O poder se tornou fim em si mesmo, e o ego, a nova religião. Quando o homem tenta substituir o governo de Deus por sua própria autoridade, o resultado é sempre o mesmo: caos. O portal dos deuses virou o portal da confusão. A torre que deveria unir se tornou o marco da separação. E assim como nas grandes corporações que se corrompem pelo sucesso, Babel caiu por dentro antes de cair por fora. Mas Deus, em sua sabedoria, não destruiu. Ele apenas descentralizou. E foi aí que começou a confusão das línguas, o próximo ponto dessa jornada. Esse trocadilho mostra que Deus não apenas julga, ele também ensina. A confusão não foi uma punição cruel, mas uma lição de humildade. Quando o homem tenta ser o autor da própria salvação, Deus revela que apenas ele pode escrever a história de forma coerente. O que começou como símbolo de união se tornou o retrato da desobediência a Deus e da rebeldia espiritual. A torre, que pretendia ligar o céu e a terra, acabou ligando apenas o orgulho e a queda. Os estudiosos descobriram em museus da Europa e do Oriente Médio fragmentos de tijolos com inscrições cuneiformes que mencionam templos em honra aos deuses da Babilônia antiga. Muitos acreditam que esses registros são ecos da própria torre. Essas estruturas, chamadas zigurates, eram plataformas escalonadas usadas para cerimônias religiosas, e o topo era reservado ao deus principal da cidade. Era o símbolo máximo da tentativa de o homem alcançar o divino pelas próprias mãos. O autor bíblico faz questão de destacar que, mesmo com toda a tecnologia, a glória própria levou à ruína. O humor sutil do texto nos lembra que Deus não precisa levantar a voz para colocar as coisas no lugar. Às vezes, basta uma pequena inversão de sílabas. Babilu vira Bavel, e o orgulho vira vergonha.
Essa ironia ensina que Deus não luta contra o homem com força, mas com sabedoria. Esse episódio também revela uma verdade espiritual profunda. Tudo o que é construído sobre o orgulho humano termina em confusão. A soberba é sempre o início da desordem. Quando o homem se coloca no trono, Deus se ausenta, e sem Deus, até o mais belo projeto perde sentido. Mas é curioso notar que da confusão nasceu algo maior, a diversidade dos povos. Deus transformou a ironia em propósito, preparando o cenário para o próximo passo da humanidade. Quando Deus interveio na Torre de Babel, confundindo as línguas e interrompendo o projeto humano, o que parecia destruição foi, na verdade, o início de algo novo. A confusão das línguas gerou a dispersão dos povos pela terra. O que antes era uma sociedade centralizada, movida pela rebeldia espiritual, se transformou em um mosaico de culturas, idiomas e nações. Deus cumpriu seu propósito original, o mandamento de crescei e multiplicai-vos, mas agora de forma forçada para preservar o equilíbrio da criação. Arqueólogos e historiadores observam que, após o período de Babel, surgiram grandes civilizações nas regiões vizinhas da Mesopotâmia, como o Egito, os hititas, a Assíria e a própria Babilônia. É como se a confusão das línguas tivesse espalhado o conhecimento humano pelo mundo, dando origem a novos impérios. A dispersão, portanto, não foi uma maldição, mas o início da diversidade cultural e da expansão da humanidade. Aqueles que deixaram Babel carregaram consigo saberes de agricultura, arquitetura, escrita e comércio. Cada grupo adaptou essas habilidades à sua nova terra, fundando cidades e reinos. Foi dessa movimentação que nasceram as bases da civilização como a conhecemos. A torre caiu, mas a semente da criatividade humana germinou em todo o planeta. A vontade divina se cumpriu, não por imposição, mas por redirecionamento. Nesse cenário, surge a figura de Abraão, aproximadamente 200 anos depois. Ele vem da mesma região, mas com um coração diferente. Enquanto Babel buscava glória própria, Abraão buscava obedecer. Enquanto Babel queria construir torres, Abraão edificava altares. Essa transição marca o início de uma nova aliança, o momento em que Deus deixa de lidar com a humanidade de forma coletiva e passa a agir através de um homem de fé. A dispersão de Babel não foi o fim da história, mas o ponto de partida para a promessa. A confusão que separou os povos foi a mesma que preparou o mundo para a redenção futura. Deus transformou o caos em propósito, divisão em direção. E é justamente aí que nasce uma das maiores lições da Bíblia. Quando Deus confunde, não é para destruir, mas para reconstruir. E desse novo cenário nascem as lições eternas sobre sucesso, motivação e propósito, que veremos a seguir. A história da Torre de Babel, em Gênesis 11, não é apenas uma lição espiritual, é também um manual de gestão e liderança. O povo tinha um objetivo claro: construir uma cidade e erguer uma torre que mostrasse seu poder. Havia planejamento, divisão de tarefas e uma comunicação eficiente. O problema não estava na organização, mas na motivação. Eles queriam fazer um nome famoso, buscando reconhecimento humano em vez de alinhar seus esforços à vontade divina. Alguns estudiosos afirmam que Babel pode ter sido o primeiro grande centro urbano planejado da história. A ideia de reunir todos em um mesmo lugar para não serem espalhados pela terra é semelhante à lógica moderna das grandes corporações. Porém, o que parecia eficiência acabou virando uma armadilha, um sistema fechado, resistente à mudança e alheio à diversidade. A lição é clara: quanto mais concentrado o poder, mais frágil ele se torna. Deus não condena o sucesso, condena o sucesso sem propósito. Quando ele abençoou Abraão, prometeu prosperidade, mas com um motivo maior: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Isso é o que chamamos de sucesso com propósito. Abraão prosperou para abençoar. Babel prosperou para dominar. É a diferença entre ser um canal de bênção e ser o centro das atenções. O primeiro transforma o mundo. O segundo o corrompe. Portanto, antes de buscar crescer, pergunte-se: por que eu quero isso? Essa é a pergunta que separa os construtores de altares dos construtores de torres. O segredo de uma liderança sábia é servir antes de governar, ouvir antes de mandar e confiar antes de controlar. E é exatamente nesse ponto que surge outro ensinamento poderoso: o valor da comunicação clara, sem a qual nenhum projeto, empresa ou relacionamento permanece de pé. Um dos aspectos mais notáveis da Torre de Babel em Gênesis 11 é a força da unidade e comunicação. O texto diz: eram um só povo e falavam uma só língua. Essa simples frase revela o poder que existe quando as pessoas se entendem, compartilham o mesmo propósito e falam a mesma linguagem. A construção da torre avançava justamente porque havia alinhamento. E Deus reconheceu isso ao dizer: nada lhe será impossível. A comunicação era o motor da conquista. Mas o que começou como um ponto forte se tornou a raiz do problema. Quando a comunicação serve ao orgulho humano, ela perde seu valor. A fala que deveria unir passa a ser usada para manipular. Foi então que Deus interveio e confundiu as línguas, gerando o primeiro grande desalinhamento humano da história. De repente, o que era harmonia virou ruído, e o que era cooperação se transformou em caos. A torre parou não por falta de força, mas por falta de entendimento. Há registros em tabuletas de argila da Mesopotâmia descrevendo torres dedicadas aos deuses locais, e acredita-se que nelas sacerdotes subiam para se comunicar com o divino. Babel seria, portanto, um protótipo dessa prática, uma torre erguida como antena espiritual. Mas Deus mostrou que o verdadeiro poder da palavra não está na altura da torre, mas na intenção do coração. Falar não é o mesmo que se conectar. A falta de entendimento que surgiu ali ecoa até hoje. Quantos casamentos, empresas e igrejas desabam não por falta de amor, mas por falta de comunicação clara. Às vezes, a diferença entre sucesso e fracasso é simplesmente ouvir antes de responder. A dispersão dos povos foi o reflexo de uma linguagem perdida, o símbolo de que a unidade sem propósito é apenas uma aparência de força. A comunicação clara é o segredo do sucesso coletivo. Quando o diálogo é alinhado à vontade divina, ele constrói pontes. Quando é guiado pelo ego, ele ergue muros. A Torre de Babel mostra que o poder da palavra pode tanto unir quanto destruir. E, curiosamente, no livro de Atos, Deus faz o caminho inverso. O Espírito Santo desce e restaura a comunicação entre todos os povos. A torre caiu pela confusão, mas a igreja nasceu pela compreensão. Há um detalhe brilhante e muitas vezes despercebido no relato da Torre de Babel. Em Gênesis 11, o jogo de palavras escondido no texto original. Quando os homens dizem, façamos tijolos, a palavra em hebraico é labná. E quando Deus diz, confundamos, é neblo. Apenas uma inversão de sílabas, uma ironia divina perfeita. É como se Deus dissesse, vocês acham que dominam a construção? Eu domino as palavras. A soberba humana é desmontada com um simples trocadilho celestial. Esse detalhe revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele ensina com sabedoria, não com destruição. A confusão das línguas foi mais um ato pedagógico do que punitivo. Deus mostrou que, por mais engenhoso que o homem seja, existe um limite entre a sabedoria humana e a dependência do Criador. Quando o ser humano ultrapassa esse limite, ele não precisa usar força, apenas muda a linguagem. E a torre que parecia indestrutível cai por dentro, corroída pela desordem da comunicação. Linguistas e teólogos enxergam nesse trocadilho uma das passagens mais elegantes da literatura antiga. Em poucas palavras,
O autor bíblico mostra que o poder da palavra pertence a Deus. É Ele quem cria, quem ordena e quem dá sentido ao que o homem fala. Quando tentamos ser deuses da nossa própria narrativa, a confusão se instala. É uma lição atemporal. O controle da língua é o controle da direção da vida. Essa inversão de Labná para Nebeele também simboliza o momento em que o orgulho humano se transforma em rebeldia espiritual. O que começou com a frase "vamos fazer tijolos" terminou com "ninguém se entende mais". Isso nos ensina que o mesmo talento que constrói pode destruir, dependendo de quem o guia. A diferença entre sucesso e ruína está em quem ocupa o centro do projeto, o homem ou Deus. A Torre de Babel nos lembra que não é o tamanho do projeto que impressiona a Deus, mas a intenção do coração. Ele não se opõe ao progresso, mas à arrogância. O trocadilho linguístico é uma forma poética de dizer: toda sabedoria que não se curva diante do Criador acaba se invertendo contra si mesma. E essa inversão nos leva a uma nova reflexão. O perigo de crescer rápido demais, sem a base da sabedoria divina. A Torre de Babel mostra que o problema não está em alcançar o sucesso, mas em como e por que se alcança. O povo de Babel era talentoso, disciplinado e unido. Tinha recursos, estratégia e comunicação. Mas faltava o mais importante, sabedoria espiritual. O sucesso sem sabedoria é como uma torre sem alicerce, cresce rápido, mas desaba fácil. E quando o orgulho humano se torna o combustível do progresso, a queda é só uma questão de tempo. A falta de sabedoria transforma o dom em peso. Quantas famílias, empresas e ministérios repetem o erro de Babel? Quando o ego se torna líder e Deus vira coadjuvante, tudo perde o rumo. O sucesso não é pecado, mas o sucesso sem propósito divino é vazio. Ele promete poder, mas entrega solidão. É por isso que Deus, às vezes, interrompe o crescimento de alguém não por castigo, mas por amor. Ele prefere parar uma torre do que perder uma alma. A verdadeira sabedoria está em crescer sem se esquecer da fonte. Abraão é o contraponto perfeito a Babel. Ele prosperou, mas permaneceu obediente. Enquanto Babel erguia paredes, Abraão erguia altares. Enquanto Babel queria ser lembrada pelo nome dos homens, Abraão se tornou eterno pelo nome de Deus. A prosperidade com sabedoria é aquela que abençoa, não que oprime. Toda vez que o homem escolhe a rebeldia espiritual em vez da vontade divina, ele reconstrói Babel dentro de si. A torre pode ter mudado de forma. Hoje é o status, a carreira, o dinheiro ou a aparência. Mas a essência é a mesma. E o antídoto também: sabedoria, humildade e fé. Deus não destrói o sucesso. Ele o redefine. O perigo não é crescer. É crescer sem entender para quem se cresce. A Torre de Babel é mais do que uma lembrança de um passado distante. É um espelho do presente. Cada tijolo daquela torre representa o desejo do homem de fazer um nome famoso, de se elevar acima dos outros e até da própria vontade divina. Mas a história prova que toda glória própria tem prazo de validade. O método de Babel é buscar grandeza sem direção. O método de Deus é dar propósito à grandeza. E esse contraste se repete em cada geração. Enquanto Babel escolheu a exaltação, Abraão escolheu a obediência. Enquanto uns queriam construir uma cidade, Abraão decidiu edificar uma promessa. Essa é a diferença entre ser um monumento e ser uma mensagem. Um busca fama, o outro fé. E o curioso é que o nome de Abraão, aquele que nunca tentou ser lembrado, ecoa até hoje, enquanto a torre dos orgulhosos virou apenas ruína e poeira. Os antigos zigurates que inspiraram Babel foram erguidos com o intuito de conectar o céu à terra. Séculos depois, Jesus se tornaria essa verdadeira ponte, não feita de tijolos, mas de sangue e graça. A torre falhou porque o homem quis subir até Deus.
A cruz venceu porque Deus decidiu descer até o homem. Essa é a ironia divina mais bela da história. A lição final é simples e profunda. Deus confunde projetos baseados em ego, mas abençoa aqueles movidos pelo propósito. Toda busca por poder, status ou reconhecimento deve passar por esse teste de motivação. Pergunte a si mesmo: estou construindo uma torre ou um altar? A resposta a essa pergunta define se seu sucesso será temporário ou eterno. Babel ensina que a sabedoria não está em subir, mas em saber quando se ajoelhar. Que a sua vida seja um altar de entrega e não uma torre de vaidade. Porque quando o coração se curva, Deus ergue aquilo que nenhuma força humana pode derrubar, um propósito firmado no céu. E é justamente aí que termina a torre, mas começa a verdadeira grandeza. A história da Torre de Babel nos lembra que não é o tamanho da construção que impressiona a Deus, mas a intenção que a sustenta. O homem quis fazer um nome famoso, mas Deus procura aqueles que desejam fazer o seu nome conhecido. Babel foi erguida com orgulho humano. Abraão caminhou com fé e propósito. E é essa escolha entre torre e altar que define o rumo de toda a vida. Talvez hoje você também esteja construindo algo, um sonho, um negócio, uma família, um projeto. Antes de continuar, pergunte-se: essa torre é minha ou é de Deus? Porque o sucesso fora da vontade divina vira confusão. Mas quando o coração está alinhado com o céu, até o menor tijolo se transforma em eternidade. Não há problema em sonhar alto. O perigo é esquecer quem te deu o chão. O mesmo Deus que confundiu Babel é o que edificou Abraão. Ele não é contra o crescimento, ele é contra o orgulho. Se o teu coração estiver no lugar certo, ele vai te fazer prosperar sem que você precise se exaltar. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar que Deus abençoa projetos com propósito, mas confunde torres de vaidade. Escreva nos comentários: quero construir altares, não torres. E que a partir de hoje, cada passo seu seja guiado por fé, humildade e sabedoria, para que tudo o que você levantar glorifique o nome dele.